Como tomar decisões corretas ou tomando decisões corretas? Por que é tão importante a gente ouvir um pouco sobre isso? Porque é tão importante a gente trazer à memória lições que o Espírito Santo deu através de grandes homens na Bíblia a nos ensinar a tomar decisões corretas. Nós, seres humanos, tomamos mais ou menos 35 mil decisões durante o dia. Decisões que talvez não vão mudar nada na nossa vida, mas decisões que muitas das vezes mudam muitas coisas dentro de nós, em nós e através de nós. E tem decisões como escolher uma camiseta que não vai influenciar no meu futuro. Ou vai, mas essa influência de decidir se eu vou com uma camiseta preta ou branca só vai influenciar se a gente pegar uma chuva e escolher uma camiseta branca. Mas se a gente se secar ou chegar no estabelecimento e trocar de camiseta, nada mudou. Mas existem decisões na nossa vida que, além de influenciar no nosso futuro, influencia na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Além dessas decisões transformarem o nosso dia a dia, transformarem aonde vamos chegar ou aonde poderíamos chegar, essas decisões também impactam a vontade de Deus para a nossa vida. E eu queria que vocês entendessem que nós precisamos levar a sério algumas decisões. No momento tão difícil que a gente vive no país, no mundo, que a gente entende que muitas das coisas que a palavra de Deus diz sobre o fim dos tempos têm acontecido, muitas pessoas tomando decisões que a cada dia que passa apenas afastam elas de Deus, da presença de Deus e da eternidade. E por isso eu queria ler com vocês 1 Pedro, a partir do verso 1 mesmo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pelas obras santificadoras do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Graça e paz lhes dou. Bendito seja Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para a esperança viva por meio da sua ressurreição em Cristo Jesus dentre os mortos, para que a herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos nossos corações, que fique mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no seu último tempo. Aqui no capítulo 3, e no verso 3, no verso 4, fala que a graça que Jesus nos deu, ela jamais pode ser acabada, jamais pode ser vencida. Mas o sangue derramado em Jesus jamais pode deixar de salvar a mim e você, jamais pode deixar de transformar a minha e a sua vida, porque Ele é o sangue de Jesus, Ele é imutável. Agora, as decisões que nós tomamos no dia a dia pode decidir se nós faremos parte dessa graça, faremos parte desse convívio de Cristo ou não. Se nós faremos parte dessa graça que transborda através do sangue de Jesus a nos levar à salvação ou não. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, antes de começar a falar sobre os pontos de decisões na nossa vida, você precisa saber que a graça de Deus, ela é imutável. Ela não muda. Mas as decisões que nós tomamos no dia a dia pode mudar o efeito que ela vai ter na nossa vida. Não porque ela é imutável, mas porque as nossas decisões podem transformar. Nós podemos nos afastar dessa graça de Deus. Então quero que você saia dessa noite aqui pensando: meu Deus, será que eu tenho tomado decisões que têm me afastado dessa graça? Será que eu tenho tomado decisões que têm me distanciado
do objetivo de Cristo na cruz por mim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela: você tem certeza da sua salvação? Ela gaguejou para falar, e aí eu pensei dentro de mim: será que eu tenho certeza da salvação? Será que você que está aqui nessa noite tem certeza da sua salvação? Será que o seu dia a dia, que as suas atitudes têm deixado uma clareza de dentro de você, algo dentro de você, exclusivamente só que você e o Espírito Santo saiba sobre a salvação? Então, antes de falar sobre decisões da nossa vida, a maior e principal decisão que nós temos que tomar é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e seguir os seus princípios. A salvação não é brincadeira. Hoje tem milhares de pessoas, essa semana tem milhares de pessoas que estão cumprindo uma promessa, indo até a Aparecida, caminhando, andando, se ajoelhando. Há um Deus que é imutável, há um Deus que é de barro, e nós que temos a compreensão de quem Cristo é, nós temos a compreensão de que o verdadeiro Deus se fez carne, morreu entre nós, para que eu e você pudéssemos receber esse sangue e de uma maneira esplendorosa receber a salvação que é o Espírito Santo dentro de nós. Então, antes de qualquer decisão que você tem que tomar, saiba dentro de você que aceitar a Jesus e ter convicção da salvação é uma das decisões mais importantes que você tem que tomar na sua vida. Saiba disso, leve isso a sério, porque a salvação não é brincadeira. E agora eu queria ler com vocês Lucas capítulo 14, verso 28. E aí eu vou dar alguns pontos, algumas diretrizes que o Espírito Santo colocou no meu coração para que nós possamos tomar decisões corretas. Por isso, quero ler com você Lucas 14, verso 28. E a palavra de Deus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A decisão que uma das decisões corretas que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, dentre as 35 mil decisões que nós tomamos, é sabermos nos planejar. Jovens geralmente são impulsivos, são ansiosos, são imediatistas, ainda mais essa geração Z. E a gente às vezes quer tomar algumas decisões sem pensar, sem planejar, sem pôr na ponta do lápis, sem saber se essa decisão vai me impactar positivamente ou negativamente. E a palavra de Deus diz aqui que a pessoa que não planeja as suas decisões, ela se torna chacota. Então, uma das coisas que a gente precisa saber para que nosso futuro tenha um impacto positivo sobre as nossas decisões é sobre nos planejarmos, sobre sabermos quem somos e o que podemos fazer. Porque não é inteligente um jovem que ganha R$800 por mês ter um celular de 7 mil. Porque mesmo que ele parcelar em 10 vezes, 70% do seu salário mensal está investido num telefone. Então ele vai ter até um smartphone legal, mas ele não vai poder fazer outras diversas coisas que ele poderia se ele pensasse, planejasse antes dele comprar esse celular. Então, o planejamento, o pensar, o dar um passo atrás, o olhar onde essa decisão pode nos levar, decide se seremos uma chacota ou não. Decide se nós estamos dando brecha para rirem de nós ou não. 50% de jovens de 18 a 32 anos tem o nome sujo, tem o nome protestado. Sabia disso? 50% dos jovens de 18 a 32 anos. Isso acontece porque a gente não planeja.
Isso acontece porque a gente passa a tomar decisões pensando no agora, pensando no que é legal, pensando no que é estiloso. Então é uma decisão tão simples, que celular eu vou comprar? Parece que não vai impactar em nada na nossa vida. Mas essa simples decisão impacta e já impactou na vida de 50% de jovens de 18 a 32 anos. Por isso, o planejamento na nossa vida é muito importante. E quando eu vou tomar uma decisão, o que eu devo pensar antes disso? E aí eu fiquei pensando, perguntar para Deus é o principal, mas isso eu vou deixar por último. Porque antes de eu perguntar para Deus se essa decisão que eu tenho que tomar faz parte do que Ele tem para a minha vida, eu tenho que pensar, isso é ético? Então, um ponto que a gente tem que passar a pensar no nosso dia a dia, essa decisão é ética? Uma simples decisão, furar a fila é ético? Não. Eu preciso parar 10 segundos e orar na fila do banco se eu devo cortar a fila? Não preciso, porque não é ético. Eu dar um dinheirinho pro policial rodoviário porque eu tô com carro irregular é ético? Não. Então, são decisões que eu nem preciso chegar a Deus, porque isso não é ético. Isso não faz parte do que a própria sociedade concorda com o que é certo ou errado. Então, eu não preciso chegar a Deus para fazer esse tipo de coisas. E entre as 35 mil decisões da nossa vida, a gente tem que saber se é ético ou não para a gente se chegar a Deus. E Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos no segundo a instrução e no seu conselho do Senhor. Segundo ponto, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou planejar algo na minha vida, primeiro, é ético? Não, já não penso. Isso é ético, eu acho que vai dar certo. Pergunta para os seus pais. Ouve seus pais. Pai, é ético namorar aquele rapaz lá? Ele é crente, ele levanta a mão no culto. O que o senhor acha? Isso é uma decisão que pode influenciar muito na sua vida. Pai, aquela mulher nossa, que loira, hein? Nossa, linda, pai. Aquela loira ali é dos meus sonhos. Ouve os teus pais. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente honra os pais, a gente prolonga os dias, e os nossos pais são pessoas que nos amam incondicionalmente. Por isso, tomar decisões, se é ético, antes de tomar, antes do planejamento, pergunta para os seus pais. Liga para ele: pai, o que você acha disso? Pai, você acha que isso é vantajoso? Você acha que isso é interessante? Isso é independente da idade, independente se é algo só seu ou não. Isso é honrar, isso é querer o melhor para si. Então, se é ético, se é correto perante Jesus, uma coisa que é muito importante, que eu e você, como jovens cristãos, como jovens que queremos algo novo para a nossa vida, devemos tomar, é pensar no que os nossos pais acham sobre isso. Porque um namoro errado destrói sua vida e deixa muitas marcas. Eu já namorei errado, gente, eu não aconselho para ninguém, porque eu não vi meus pais. E meu pai, ele sempre falava: filho, que é isso, pai? Você é velho. Ele está ali, é verdade. Pai, nada a ver. Pai, isso é que o senhor é, nada a ver. Depois eu que paguei o pato sozinho. Então, uma decisão simples tem grandes consequências na nossa vida. Então, no dia a dia, entre as 35 mil, o que eu devo pensar? É ético? É ético, então vou seguir em frente. Mas ainda não vou tomar decisão. Eu vou ouvir conselhos. E a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então ouve seus pais. Se é sobre investimento, ouve seus pais e ouve o investidor.
Ouve uma pessoa que entende de dinheiro, ouve um amigo seu que já tem um dinheiro, já tem um conhecimento. Porque essas pequenas atitudes de planejar as nossas decisões vão influenciar lá no nosso futuro, positiva e negativamente. Então, são pequenos traços que podem nos levar em lugares altos. Salmo 119, no verso 105, não precisa abrir, e diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. É ético ouvir conselhos, sei que esses conselhos têm uma sabedoria. Vem para a Bíblia, continua se planejando, não precisa tomar decisão rápido. A palavra de Deus são lâmpadas, é lâmpadas para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A luz está bem aqui na minha cara, às vezes a gente tem até uma luz, bem aqui no meu rosto, mas eu não consigo enxergar muito bem quem está lá no fundo. Mas porque tem essas luzes, quem está lá no fundo consegue me enxergar muito bem. E a palavra de Deus é exatamente isso. É a lâmpada que faz a gente enxergar o nosso alvo, que faz a gente enxergar o que é correto, o que é reto. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então eu enxergo onde eu estou e eu também já consigo vislumbrar onde eu vou chegar. Então leiam a Bíblia. A gente lê muito pouco a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre os seus sonhos? O que a Bíblia fala sobre esses projetos que tem dentro de você? O que a Bíblia fala sobre o relacionamento que você tem tido? Sobre as amizades que você tem tido? Sobre o tipo de postura que você tem tido no seu trabalho? Sobre o tipo de postura que você tem tido na sua faculdade, na escola? Tomar decisões corretas não tem a ver só com o tamanho dessa decisão, mas tem a ver com o impacto que essa decisão tem entre nós. Por isso, primeiro nós precisamos saber o que é ético. Depois nós precisamos ouvir os nossos pais. E depois devemos vir para a Bíblia. Mas Daniel, por que a Bíblia está quase que no final? Por que a Bíblia está depois da ética? Por que a Bíblia está depois de ouvir os pais? Porque a própria Bíblia vai falar sobre ética. E se não é ética, eu não preciso vir para a Bíblia. A própria Bíblia diz que os pais são pessoas que devemos honrar, e essa honra prolonga os dias na terra. Então, se eu não sigo esses primeiros passos, eu nem preciso vir para a Bíblia, porque aí vai ser tapa na cara. Aí é dar cabeçada na parede. Então, nós precisamos pegar esses pequenos detalhes para que nós possamos chegar em lugares altos. Essa semana eu estava ouvindo um pastor que tem falado muito comigo, mesmo pela internet, eu estou fazendo um curso dele também, ele tem uma live de terça-feira e ele tem falado muito comigo. E essa semana ele falou algo que me impactou assim de uma maneira extraordinária, que ele disse que não importa os obstáculos que tem no nosso caminho, o que importa é se estamos no caminho certo. Porque se a gente pegar um caminho errado, pode até que o asfalto desse caminho seja perfeito, a estrada seja perfeita, o carro que a gente está nesse caminho é top, a iluminação é top, tudo é top, eu vou prosperar nesse caminho, eu já estou prosperando nesse caminho, eu estou tendo sucesso nesse caminho, mas se é o caminho errado, o sucesso já não vale a pena, o asfalto bom não vale a pena, o carro top não vale a pena, porque não é o que a Bíblia tem para nós, não é o que Deus tem para a nossa vida. Agora, se a gente está no caminho certo, se a gente está seguindo certinho o Waze de Deus, e o engraçado é que o Waze é israelense, então está ali próximo. Se a gente está seguindo o Waze de Deus, a gente pode até encontrar buraco, lombada, asfalto ruim, iluminação mais ou menos. Se a gente está no caminho certo, a gente tem a garantia de quando chegar no final, a gente vai prosperar, a gente vai dar certo. Então, nessa noite eu queria, eu estou falando mais para jovens e para você que está aí na sua casa, não se preocupe com os obstáculos do caminho, mas se preocupe se você está no caminho certo, porque estar no caminho certo
é importantíssimo. É importantíssimo. Quando você está no caminho certo, não é qualquer R$ 500 que vai te tirar dele. Quando você está no caminho certo, não é qualquer proposta de traição, proposta de largar Jesus, proposta de bebida, de festa, que vai te tirar da presença de Deus. Por isso, tenha em mente o que Deus tem para você e o caminho que Ele quer para você. Porque os nossos maiores adversários não são os obstáculos, mas se estamos no caminho que Deus preparou para nós ou não. Isso é muito importante. Muito importante. No Salmo 128, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos é muito feliz. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Quem teme ao Senhor tem uma garantia exata. Quem tem o Senhor como prioridade sobre qualquer decisão tem uma garantia. E essa garantia é que você será feliz e próspero. Felicidade não é sorriso no rosto. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade e alegria às vezes são muito confundidas com a circunstância do tempo, com as decisões que a gente toma. Mas eu queria dizer para você que tem uma diferença. Alegria é momentânea. Pô, achei 50 no bolso, fiquei alegre pra caramba, aí eu vou sorrir. Vou sorrir pra chuchu, meu. Porque quem já achou pelo menos 2 contos no bolso sabe que é top. Isso é alegria. Agora, felicidade é um estado de espírito que mesmo que você não achou nada, que você tá duro, andando no trenzão aqui, ó, só no balançado, você está feliz. Você está contente com aquilo que você tem. Você está convicto com o caminho que você está conduzindo. E a palavra de Deus te garante que quem teme o Senhor, quem tem o Senhor como prioridade, será feliz. Felicidade é um estado de espírito. Você sabe onde você está e onde você vai chegar. Você sabe que essas coisas, mesmo as dificuldades, são passageiras. Isso é felicidade. E você será próspero. E prosperidade, meu pai resume de uma forma muito simples: é aquele que não tem falta de nada. Próspero é o que tem uma cama para deitar, uma coberta para vestir, para se cobrir. Próspero é aquele, até que ele não tem carro nesse dia de chuva, mas ele tem um guarda-chuva grande para não se molhar. Ele continua sendo próspero. Se ele está no caminho certo, se ele ouve seus pais, se ele faz o que é ético, esse cara também é próspero. Prosperidade não tem a ver com quantidade, mas prosperidade tem a ver com não sentir falta de nada. E para caminhar para o final, eu queria comentar com vocês sobre 2 personagens, 3 na verdade, que tomaram decisões e essas decisões afetaram o seu futuro. Em Gênesis capítulo 3, tem um enredo de Adão e Eva. Como todos nós sabemos, Eva come do fruto, é ludibriada pela cobra, come do fruto, dá para Adão, o cabeçudo come também, sabendo que não poderia comer, ele estava no caminho certo, mas foi enganado pelas tentações e comeu. E aí essas decisões, essa decisão que eles tomaram, começaram a fazer efeito. Primeiro efeito, foram expulsos do jardim. Segundo efeito, o pecado começou a habitar na terra e no homem. Terceiro efeito básico, perderam um filho por conta do pecado que eles mesmos plantaram. A decisão de 2 pessoas, 2 únicas pessoas, mudaram não só a vida deles, não mudaram apenas a vida da família deles, mas mudaram a minha e a sua vida.
Decisões erradas têm um objetivo também de destruir a nossa vida. Então, que você saiba que pequenas decisões erradas pode ter um efeito tão grande que não vai passar só na sua geração, não vai passar só dentro da sua casa, mas pode atingir muito mais. Por isso, não escolha tomar a decisão errada. Não escolha tomar decisões sem planejar, sem pôr na ponta do lápis, apenas pensando no momento, apenas pensando em estar na moda ou não. Se planeje, tenha cautela em tomar as suas decisões. E por fim, eu queria te convidar a abrir Mateus capítulo 26, verso 39. E eu queria ler junto com você, e aí a gente já vai terminar. Mateus capítulo 26, verso 39. Se vocês quiserem subir já, fiquem à vontade. Mateus capítulo 26, verso 39. E essa pessoa que a gente vai falar agora é Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com... Vou ler a partir do 36 para a gente ter uma visão melhor. Mateus capítulo 26, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou e viu os seus discípulos dormindo. Jesus estava no Getsêmani. Jesus estava indo orar, Jesus estava indo buscar a presença de Deus. E ele se sentiu mal. Ele ficou angustiado como eu e você fica angustiado. Ele sentiu a dor na alma, como muitas vezes eu e você também sente. E nesse paralelo eu quero que você saiba que não é porque você é apenas um jovem, não é apenas porque você tem 15, 16, 17, 18, 20 anos, que suas dores não são válidas, porque são válidas. Suas lutas são válidas, sim. Porque o que pode destruir a sua alma, talvez seja fichinha para o outro, e vice-versa. Então leve em consideração a sua dor, leve a Jesus a sua dor. E Jesus se sentiu assim, angustiado, amargurado, e ele foi aonde? Buscar a presença de Deus. E nessa oração ele fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, Deus, me livra dessa batalha aí, me ajuda aí, me tira esses obstáculos aí deste caminho que eu estou fazendo tudo certo, pô, tira esses obstáculos, eu estou fazendo tudo que a Bíblia diz, eu estou fazendo o que é ético, eu estou ouvindo os meus pais, eu busquei conselhos, eu estou planejando, mas Pai, tira tudo isso daqui. Mas contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus não tomou uma atitude pelo que ele sentia naquele momento. Ele buscou em Deus e colocou a vontade de Deus como prioridade. E nessa noite, um conselho que eu quero te dar é que você coloque o desejo de Deus na sua vida como prioridade. Essa decisão correta que Jesus tomou nos permite hoje estar aqui. Essa decisão correta que Jesus tomou, mesmo sofrendo, permite com que eu e você tenhamos a certeza de que nos encontraremos com Ele. Uma decisão correta, ela tem um impacto eterno na nossa vida, como uma decisão errada tem um impacto eterno na nossa vida. E que eu e você possamos ouvir os conselhos, possamos fazer o que é ético, possamos enxergar na Bíblia a luz para os caminhos,
E mesmo que o caminho certo seja cheio de obstáculos, que nós possamos ter certeza que o que a gente tem que enfrentar não são os obstáculos, mas sim a vontade de Deus. E encarando a vontade de Deus, nós possamos ter a convicção de que seremos felizes e prósperos. Em nome de Jesus.